Agora, Nita, depois disso, qual é a próxima cena, digamos, marcante na vida de vocês? Depois desse período do Recife. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu ainda no Recife, que eu acho que foi muito marcante. Ah, é? Quando o Paulo ficou tuberculoso. Você sabe que Paulo teve tuberculose. Certo. Quando Paulo teve, e para mim, todo tuberculoso morria, porque era essa a regra geral. O Recife era um prato cheio para tuberculose, pelas condições de vida, pela pobreza, pelo clima, onde se desenvolvia muito, e eu via assim, em geral, muitas das empregadas de nossa casa depois morriam tuberculosas. Muitos conhecidos morriam tuberculoso. Então, para mim, era assim, tuberculose e morte, né? E aí, quando se diz que Paulo está tuberculoso, já era o tempo da guerra, e meu pai, ele ficou em casa, evidentemente, não tinha tratamento, o negócio era só deitar e descansar e respirar e comer bem. Então, não tinha carne para vender no Recife, que era tempo de guerra, com todo o corte, o que tinha era para as Forças Armadas. Então, meu pai ia a Carpina, uma cidadezinha do interior, onde que a gente teve até uma casinha de veraneio ou de invernadas. A gente ia todo inverno para lá, tinha muito milho, isso, aquilo. Então, meu pai comprava essas coisas e trazia carne para a família, para nós, não é? E que já era toda aproveitada logo, porque não tinha refrigerador, não tinha freezer, nada disso. Então, e dava uma parte dessa carne, ele dava para Paulo. Ele mesmo ia levar e visitar Paulo. Então, Paulo sempre foi uma pessoa assim muito querida. E eu me lembro, sabe, um dia eu entro no colégio e vou andando pelos corredores e não vejo o Paulo, né? Não vejo o Paulo, eu sabia que ele não estava lá. Mas aí me deu um choro. Eu digo, Paulo vai morrer e eu não vou ver mais Paulo. Então eu fiquei chorando atrás da porta, me escondi numa porta atrás, quando o meu pai entra. Eu devia ter o quê? 10 anos de idade. E meu pai entra e, e pergunta, por que você está chorando? Aí eu disse, por nada, inventei qualquer coisa, nem me lembro o que eu inventei. Eu não podia dizer que estava chorando com medo de Paulo morrer. Eu fiquei com medo, eu fiquei embaraçada de dizer isso, né? Então foi essa coisa para mim foi muito forte. Esse sentimento de que Paulo ia morrer foi muito forte. Isso Uhum. marcou muito a minha vida, né? Certo. Mas, na realidade, ele logo depois ele conseguiu se recuperar e as Ele coisas ficou voltaram uns ao seis, normal. foi 6 meses, aí depois ele voltou para o trabalho. Eu vou atender meu filho e pedir para ele ligar depois, tá? Bonita, Diga, vamos voltar vamos às voltar. nossas cenas, então. Depois disso, o que é que acontece? O que é que vem na tua cabeça? O que é que aparece assim mais vivamente na tua memória? Em seguida, a essa parte do Recife. Quer dizer, ainda continua alguma coisa no Recife? Sim, porque Paulo foi meu professor no primeiro e segundo ano de ginásio, como professor de língua portuguesa no colégio. Meu pai foi quando, eu me lembrei, era Gustavo Capanema, que ele proibiu classes mistas, e então eu fui, não tinha por que fazer um curso especial só para mim, né? Pagar todos os professores e eu sozinha. Então, eu fui para o Colégio das Freiras de Imaculada Conceição, onde eu fiz os 2 anos e voltei. Aí, Mas quando nesse voltei, período aí em que ele foi seu professor,
Que ideia, que imagem você tem dele em sala de aula? Como é que ele era? Ah, ele era muito aberto, não é? Ele era muito aberto. Ele, eu me lembro de uma vez que ele elogiou uma redação minha que eu fiquei louca de felicidade, né? Receber um elogio assim do professor era uma coisa. E dele eu tinha fascinação. Para mim, Paulo era quase um semideus, né? De certo, era isso que passava na minha cabeça. Era um ser muito superior. Uhum. Então, e que na verdade ele foi, né? Um ser muito superior a todos nós, em praticamente todas as naturezas que a gente examine dele. Certo.